Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, são 15 para 7, hoje quarta-feira, 22 de agosto, e acidente grave ontem à noite na BR-101 Sul. Um caminhão bateu em 3 ônibus e 2 carros. 3 pessoas morreram, 23 feridas. Mais informações daqui a pouco. Os promotores que investigam denúncias de corrupção no governo estão sofrendo ameaças de morte. A denúncia é do Procurador-Geral da Justiça, José Maria Rodrigues. As ameaças atingem 3 promotores e um procurador de justiça. Todos já estão com proteção policial. No Bom Dia de hoje, os detalhes e a posição da Associação do Ministério Público Estadual. Pois é, Marisa, o presidente da associação, Humberto Ramos, garante que o Ministério Público não se intimida e que essas ameaças demonstram que os promotores estão no caminho certo. E, além disso, significam um incentivo a trabalhar ainda mais. Confira a entrevista daqui a pouco. E começa no Espírito Santo a adesão à greve geral dos funcionários públicos federais. Pelo menos 5 categorias param hoje. O protesto é contra o reajuste de 3,5% anunciado ontem pelo governo. Os servidores querem 20 vezes mais. E daqui a pouco vocês vão saber quais são as repartições que devem ficar fechadas hoje. E vejam que interessante, uma pesquisa interessante e importante. Uma pesquisa feita na Grande Vitória revela que é cada vez maior o número de pessoas que estão infartando com menos de 50 anos de idade, a maioria homens. A pesquisa foi feita pelo cardiologista Romildo Andrade, do Hospital das Clínicas. Ele está aqui com a gente para uma entrevista que vocês vão ver no final do programa. E ainda no Bom Dia, a ação do PROCON e do Ministério Público para que a Excelsa pague o bônus dentro do que prevê a medida provisória de racionamento editada pelo governo. Mas vamos ver primeiro as principais manchetes do jornal A Gazeta e do Notícia Agora. Mas o jornal Notícia Agora destaca em sua primeira página que foi sequestrada a filha de Silvio Santos. Está aqui 6 homens armados, 2 disfarçados de carteiros invadiram ontem a mansão de Silvio Santos e levaram a filha dele. O jornal A Gazeta de hoje destaca o seguinte aqui na sua primeira página, também esta a sua primeira informação: sequestrada a filha de Silvio Santos, a universitária Patrícia Bravanel, de 24 anos. Outras notícias. Na fotografia, professores decidem manter a greve. A outra manchete do jornal A Gazeta de hoje: os promotores recebem ameaça de morte. E aqui, as igrejas opinam hoje de manhã sobre o impeachment. E vamos ver agora os detalhes do acidente que aconteceu ontem à noite na BR-101 Sul, em Viana. Um caminhão carregado de sucata bateu em 3 ônibus e 2 carros. 2 pessoas morreram na hora e outra no hospital. O acidente aconteceu no começo da noite. Segundo testemunhas, um caminhão carregado de sucata bateu primeiro neste ônibus, que ia de Colatina para São Paulo. O caminhão atingiu ainda 2 carros e mais 2 ônibus. A situação mais grave aconteceu com este ônibus intermunicipal, que fazia a linha Vitória-Cachoeiro. O motorista e um passageiro morreram na hora. No ônibus, as marcas da violência do acidente. A carga do caminhão ficou espalhada na pista. O trânsito parou. Engarrafamento por mais de 5 quilômetros. O motorista do caminhão fugiu. Para as pessoas que moram nesse trecho da BR ou trabalham como os donos de guincho, falam do perigo que é passar por aqui. Trecho altamente perigoso. Altamente perigoso. O DNA não coloca sinalização nenhuma de lá pra cá, que é de alto risco. Esse que é o problema aqui dentro. É falta de cuidado do DNA, cuidar mais um pouquinho da rodovia. A responsabilidade eu acho que fica mais em cima de quem fez isso aqui. O trecho é muito perigoso, os motoristas não acreditam na realidade dessa pista, porque apesar de ter melhorado bastante no último ano, né? Eles acreditam que a velocidade ainda não pode levar a um caso desse, entendeu? E só acredita quem passa por isso. A gente passa diariamente por isso aqui, por essa situação, e orienta os motoristas para que tomem bastante cuidado. Não pressa, não adianta nada. Você ganha minutos e perde uma vida. Os feridos foram levados para os hospitais da Grande Vitória. Até o fim da noite não se sabia ao certo quantas pessoas foram atendidas. Muitos passageiros acabaram sendo socorridos antes da polícia chegar ao local do acidente. E as informações são de que 23 pessoas ficaram feridas. E esse não foi o único acidente ontem na BR-101 Sul. No início da noite, em Conha, 2 carretas bateram. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Agora são 6 horas e 49 minutos e a gente já volta daqui a pouquinho com outras informações. Ameaça de desemprego no norte do estado. Em Barra de São Francisco, 7 pedreiras de exploração de granito podem ser fechadas. Elas não têm licença para funcionar. Ontem, empresários e funcionários
fizeram uma manifestação na cidade. Pátio deserto, blocos esperando para ser transportados. Há 45 dias, 7 empresas de extração de granito de Barra de São Francisco estão proibidas de operar. O prejuízo pode chegar a US$1 milhão. Em protesto, os empresários estacionaram as máquinas na praça do distrito de Vila Paulista. O problema é o seguinte: a exploração de granito só pode ser feita por empresas que têm o registro no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, DNPM. E quem tem o registro para exploração nesses pontos em Barra de São Francisco é uma empresa italiana que tem um contrato com as empresas daqui da cidade. As empresas daqui explorariam o granito e venderiam para a empresa italiana. Mas para poder cancelar o contrato, a empresa da Itália denunciou as empresas de Barra de São Francisco ao DNPM e para o órgão federal. Dessa forma, a exploração é ilegal. O protesto dos funcionários das empresas foi em frente à prefeitura. Cerca de 600 temem perder o emprego. Eles fecharam a avenida principal. Se nós ficarmos desempregados, o que acontecerá com nós? Enquanto estão sem trabalhar, os funcionários não recebem o adicional por produção. Em alguns casos, o salário é reduzido pela metade. O advogado da empresa informou que já solicitou o alvará de funcionamento junto à prefeitura. Assim que o alvará for liberado, a empresa volta a funcionar e todos os funcionários serão contratados. E a quarta-feira começa com ameaça de greve geral dos funcionários públicos federais. Algumas categorias já pararam. É o caso dos funcionários do INSS. A greve é por tempo indeterminado. A diretora do Sindicato dos Previdenciários, Marli Brígida, conversa agora com a repórter Cristina Fagundes. Com esta nova paralisação, já são 3 categorias em greve. Os servidores da UFES parados desde o dia 30 de julho, os funcionários da Escola Técnica, que também entram em greve a partir de hoje, e os previdenciários, que incluem funcionários do INSS, FUNASA, Ministério da Saúde e DRT. O governo assinou com um aumento de 3,5% para o ano que vem, como forma de esvaziar o movimento. A senhora acha que ele vai conseguir? Não, nós avaliamos que não. Aliás, nós, trabalhadores federais que estamos sem reajuste há 7 anos, ficamos muito revoltados com 3,5% oferecido pelo governo a partir de janeiro de 2002. IBAMA, Receita Federal, outros órgãos públicos ainda não pararam. A senhora acha que existe mobilização para uma greve geral de todos os servidores públicos federais no Brasil? Sim, a nossa greve dos servidores públicos federais está marcada para iniciar no dia de hoje. No final do dia, nós vamos ter uma avaliação de quantas categorias realmente pararam a nível nacional. Existe realmente uma mobilização de toda a categoria? Existe uma mobilização muito grande. Nós estamos reivindicando 75% de reajuste, não o que o governo está oferecendo para a gente. Nós estamos reivindicando concurso público. O INSS, desde 1985, não tem concurso público e o atendimento à população fica cada vez mais precário. Por que é tão difícil negociar com o governo? Bom, existe uma política do governo de não dar reajuste para os servidores públicos, federais. Então, há 7 anos. Então, algumas categorias tiveram reajuste, mas a massa dos servidores públicos federais não tem reajuste há 7 anos e tem um salário médio de R$ 700. Ok, muito obrigada. Voltamos com a Abel Marisa. E além dos funcionários da Previdência, também entraram em greve os funcionários da Delegacia Regional do Trabalho, Fundação Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Cefet e IBAMA. Os funcionários da Universidade Federal estão em greve desde o começo de agosto. E hoje, em Assembleia, os professores decidem se também vão aderir ao movimento. E desde que começou o racionamento de energia, a população vem fazendo a sua parte, cortando como pode para economizar os 20% que o governo determinou. A maioria conseguiu cumprir a meta, mas na hora de receber o bônus, aí é outra história. As empresas dizem que não tem dinheiro para pagar. Pois é, Marisa, só que o PROCON e o Ministério Público vão entrar com uma ação na Justiça para que o consumidor receba o que tem direito. Hoje haverá uma audiência pública para preparar a ação. A assessora jurídica do PROCON, Renata Quintais, conversa com a repórter Juliana Vanza. A Justiça Federal já concedeu uma liminar no Rio de Janeiro determinando que as companhias de energia paguem o bônus a todos os consumidores que gastam entre 100 e 200 quilowatts por mês. Qual que é o entendimento do PROCON aqui no estado? O entendimento do PROCON é que isso foi um avanço muito grande, afinal de contas foi um precedente muito importante e que nós entendemos também que o não pagamento desse bônus representa uma prática unilateral, uma prática abusiva, um tratamento diferenciado e, novamente, imposições
graves ao consumidor, né, que se esforçou para economizar e, na realidade, na hora de receber o seu bônus, recebe essa triste novidade de que as empresas não possuem condição de pagar. As empresas alegam que não têm recursos, que a arrecadação com a sobretaxa não foi suficiente para pagar o bônus. Como é que fica? Então, que deem um tratamento diferenciado também ao consumidor, que não cortem a energia, não é, que não penalizem o consumidor. É o mínimo que a gente espera. O governo não está cumprindo o acordo, então? Com certeza não. Com certeza não. E o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que acionar o PROCON? Olha, todo consumidor que se sentir lesado pode buscar a tutela do Poder Judiciário, mas independente disso, nós vamos estar hoje nos reunindo no SINDEC, que é o Centro Integrado de Defesa do Consumidor, às 15 horas, com representantes do Ministério Público Estadual, para que a partir daí, então, seja definida uma diretriz de atuação junto ao Ministério Público Federal. Quer dizer, hoje vocês se reúnem, quando que essa ação pode estar sendo, vocês podem estar dando entrada na Justiça? Olha, Juliana, dependeria aí realmente de um posicionamento do Ministério Público, mas a gente espera que isso seja feito no mais curto espaço de tempo. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio com Abde Marisa. Os promotores que investigam corrupção no governo sofrem ameaça de morte. É o nosso assunto para daqui a pouco, depois dos comerciais, agora 6 horas e 57 minutos, e já voltamos. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o dia do Capixaba começa parcialmente nublado. Pode chover principalmente no sul do Espírito Santo. A temperatura não muda. Aqui na Grande Vitória, nesse momento, o céu com poucas nuvens, como vocês acompanham nas imagens ao vivo. Os promotores que investigam corrupção no governo são ameaçados de morte. O Ministério Público já sabe quem são os responsáveis pelas ameaças, mas não quer revelar os nomes. Os promotores estão com proteção policial e o Procurador-Geral de Justiça, José Maria Rodrigues, garante que o Ministério Público não será intimidado. Foram ameaças de morte chegadas ao nosso conhecimento através de um promotor de justiça, e eu pedi que ele fizesse uma averiguação mais profunda, e após essa averiguação dele constatou que a veracidade dos fatos seriam de assassinato de 3 promotores e um procurador de justiça. O senhor tem tomado providências para garantir a segurança dos promotores? O Ministério Público, felizmente, hoje conta com a assessoria militar, e a assessoria militar encaminhou algumas providências de segurança para os promotores, que são 3 promotores do grupo, né? E para o Procurador-Geral, porque presume-se que quem designa o Procurador-Geral, essa pessoa não identificada como procurador, possa ser o Procurador-Geral de Justiça. Pois é, e as ameaças já eram inspiradas pela Associação do Ministério Público. Elas mostraram que os promotores estão no caminho certo. A afirmação é do presidente da associação, Humberto Ramos, e ele conversa agora ao vivo com a repórter Cristina Fagundes. Os promotores ameaçados estão andando com segurança da Polícia Militar 24 horas por dia. É comum receber ameaças em casos polêmicos como esse? A ameaça, ela sempre vem quando o trabalho está sendo bem feito, né? O trabalho do grupo de repressão ao crime organizado está sendo extremamente profícuo. Isso está gerando medo naquelas pessoas que estão sendo investigadas. E uma das reações é exatamente a ameaça, né? Eles estão sendo alvo de ameaças, mas o Ministério Público, a instituição já tomou suas providências, né? Os promotores estão com segurança, através da assessoria militar do Ministério Público, né? E nós todos estamos atentos, né? O fato de se tentar atingir um promotor não significa que o trabalho será paralisado, né? O Ministério Público tem 239 promotores, 28 procuradores, todos imbuídos no sentido de buscar solução para o problema de corrupção que existe. Como são as ameaças? Por carta, por telefone? Normalmente as ameaças são feitas por telefone, mas são difíceis de ser detectadas, porque são feitas através de telefone público. Então é muito difícil você descobrir através de uma escuta telefônica, por exemplo, de onde partiriam as ameaças, né? No entanto, nós temos alguns nomes que já foram indicados, esses nomes estão sendo investigados pela polícia, né? E nós vamos pegar, mais cedo ou mais tarde, a gente pega quem é que está tentando inibir o trabalho do Ministério Público. É crime? É crime sério. Em outra situação, alguma ameaça já foi concretizada? Nós temos vários casos no Brasil de promotores que foram ameaçados, alguns já foram inclusive assassinados, né? Mas nós não temos a expectativa de que isso venha a acontecer. Mas no Espírito Santo isso nunca aconteceu? Não me parece que houve um promotor assassinado há muitos anos atrás, mas eu não conheço detalhes acerca do caso. Ok, muito obrigada. Voltamos ao estúdio.
Pois é, até uma delegada de polícia vem sofrendo ameaça, a delegada Fabiana Maioral. Ela é responsável pelo inquérito policial que apura o desvio de verbas públicas no governo. Na semana passada, a delegada foi perseguida por um motoqueiro. E pesquisa mostra que é cada vez maior o número de pessoas com menos de 50 anos que estão sofrendo infarto. Esse é o nosso assunto para daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Agora No estúdio conosco, o médico cardiologista Romildo Andrade, do Hospital das Clínicas. Ele faz pesquisa dentro do projeto Mônica e essa pesquisa que ele fez faz parte, ele pesquisou prontuários de pessoas que tiveram problemas cardiológicos e a pesquisa revela que é cada vez maior o número de infartos em pessoas com menos de 50 anos de idade. Doutor Romildo Andrade, bom dia para o senhor. Bom dia, Abdo. Bom dia. Bom, eu só queria saber o seguinte, é possível afirmar pelas pesquisas que vocês fizeram que dentro do projeto Mônica, que de fato as pessoas com menos de 50 anos estão tendo mais infartos? Os dados encontrados demonstraram uma prevalência, um índice elevado de pacientes com menos de 50 anos que apresentaram um quadro de infarto do miocárdio. E essa pesquisa foi feita de que forma? Essa pesquisa foi desenvolvida junto com a pós-graduação de Ciências Fisiológicas, a Prefeitura de Vitória, a Secretaria do Estado da Saúde, e ela pesquisou 15 hospitais localizados na região metropolitana e pacientes e prontuários de pacientes que tinham diagnóstico clínico de infarto. A partir daí foram estudados a letalidade, o tratamento, os fatores de risco que essas pessoas estavam submetidas e tabulados os dados, encontrados os resultados que alguns deles chamam muito atenção. Agora, que dados são esses que chamam a atenção? Então? O primeiro foi uma elevada proporção de pacientes abaixo de 50 anos de idade. E acredita-se, de acordo com a literatura, que esses pacientes tenham uma prevalência elevada de vários fatores de risco. História familiar, colesterol elevado, tabagismo, hipertensão arterial, todos esses numa pessoa só. Essas pessoas têm uma chance maior do que outras de desenvolverem um infarto. Agora, doutor Romildo, por que vocês se surpreendem com o índice de infartados com menos de 50 anos? Isso já não era esperado? Essa é uma característica que tem citado na literatura de ser original dos países em desenvolvimento. Mas a grande proporcionalidade, a grande expressão do número, numérica, de 25% desses casos serem em pacientes relativamente jovens, ela expressa uma gravidade no âmbito epidemiológico de que mas vocês não esperavam 25%? Nós não esperávamos esse quantitativo, não, porque os estudos têm mostrado um número menor nos outros países. Estados Unidos, por exemplo, 12,8%. E vocês trabalhavam com esse índice? Achávamos que íamos encontrar índices semelhantes e não foi o visto. E qual a relação que tem dos países em desenvolvimento desenvolverem mais essa doença em pessoas mais novas? Isso daí ainda é uma incógnita, a compreensão, o entendimento completo dessa questão. Mas os estudos têm apontado que nesses indivíduos, né, nessas localidades, existem uma comorbidade muito frequente. Disputa, estresse? O estresse colabora para que a situação de ansiedade e de estresse gerando compulsão, obsessão, maior consumo de álcool, maior consumo de fumo. Mas doutor, eu queria entender um pouquinho mais essa questão, porque quando você prioriza os fatos, quais são os... você bota numa hierarquia, o mais importante para vocês médicos é a história familiar, não é isso? Esse é um dos componentes importantes. Se você tem na sua família pessoas que infartaram com menos de 50 anos, você tem uma carga genética sobre você que favorece muito também ao desenvolvimento dessa doença. Perfeito, mas aí se você hierarquizar, vai ter a história familiar, o colesterol alto, cigarro, hipertensão, sedentarismo, depois estresse como causa colaboradora. Por que lá nos Estados Unidos o índice é menor do que aqui no Brasil? O índice de pessoas infartadas lá tem seguramente menores valores do que os encontrados aqui. Isso surpreende porque
esses pacientes são atingidos numa fase da vida altamente produtiva. Isso gera uma repercussão social, econômica, familiar grande, que tem custos desde internação hospitalar e limitações profissionais. Essa é a importância desse achado. E serve como um alerta para as pessoas que já têm história familiar, que estão submetidas a situações de estresse, que têm fatores de risco, tomem providências no sentido de inverter essa evolução. Esse é um alerta para as pessoas, né? Exatamente. E para as autoridades médicas? O que isso mostra? Isso mostra que há necessidade de se trabalhar a prevenção cardiovascular nessa faixa etária. Mas, doutor Romildo, vocês investigaram também o tempo que decorre entre sentir o sintoma do infarto e ser atendido pelo médico. Esse tempo, o que vocês avaliaram? Na prática médica, esse tempo é muito importante, porque ele representa o tempo que o médico tem para resgatar, para salvar parte do coração desse paciente. Isso é denominado de delta-T, que é o tempo que inicia o sintoma e o tempo que o paciente é visto pelo profissional médico e é quando é administrado o tratamento adequado. E esse tempo hoje é demorado? Esse tempo, infelizmente, na região estudada, ele foi 40% acima do tempo desejado, que é até 6 horas, 4 a 6 horas. Agora, perdão, Marisa. Esse tempo é demorado porque as pessoas demoram a procurar ou porque a assistência médica falha? Eu acredito que existem os dois fatores. Existem um fator que é a demora no paciente em compreender a gravidade da questão, da doença. E um outro fator, seguramente, que deve acometer mais os hospitais públicos, é a demora no atendimento do caso. A pessoa pode, às vezes, estar sentindo um sintomazinho, uma dorzinha e não valorizar muito aquilo? Acontece isso, atribuem as dores torácicas outros sintomas que não necessariamente o infarto. E isso funciona como um fator de confundimento, de confusão junto com o paciente. Doutor Romildo, só para terminar, porque nosso tempo chegou ao fim, é o seguinte, qual é a dorzinha que a gente tem que valorizar, hein, para correr rápido para o médico? Muito importante que a população tenha acesso a essas informações. Então, toda pessoa que estiver apresentando quadros agudos de dores torácicas de forte intensidade, irradiando ou não para os membros superiores, algumas vezes para a base do pescoço, essa pessoa deve procurar um serviço médico para ser avaliada por um profissional capacitado a fim de excluir o temido infarto do miocárdio. Doutor Romildo, eu vou agradecer muito a presença do senhor. Eu acho que tem uma informação importante, que é uma informação específica aqui para nós, da Grande Vitória. 25% a mim, que sou leigo no assunto, parece muito elevado. E a maioria homens. Isso aí a gente tem até que investigar por quê, né, Marisa? Bom, a gente vai ficando por aqui, encerrando esse bom dia de hoje. E amanhã nós estaremos aqui de volta com vocês. Até lá, se Deus quiser. Bom dia para vocês, até amanhã. Bom dia, Espírito Santo.